transição é prevista em lei e começa 2 dias após o turno da eleição. O período é simbólico como uma garantia da ordem democrática, servindo para o presidente eleito se inteirar sobre o governo atual. Há pouco mais de um mês para a transição no Brasil, nós vamos falar sobre os principais temas na política criminal que interessam neste momento. A nossa entrevistada é a advogada Tamires Sampaio, a quem eu agradeço muito pela participação e queria já abrir a nossa conversa pedindo para você se apresentar. Muito obrigada. Eu que agradeço, Fernanda. Eu sou a Tamires Sampaio, sou advogada, tenho um mestrado em Direito Político e Econômico, já faço pesquisa sobre essa área de segurança pública, política criminal, desde a graduação. Tive a oportunidade de ser secretária adjunta de Segurança Cidadã e fui candidata a deputada federal esse ano aqui em São Paulo pelo PT e estou no grupo de transição da pauta de justiça e segurança pública. Muito obrigada, seja muito bem-vinda aqui para o nosso papo. E eu gostaria de começar perguntando justamente como funciona um grupo de transição. Quais são já as pautas que vocês mapearam, que vocês perceberam que merece muita atenção neste primeiro momento? Então, o trabalho do grupo de transição é um trabalho prioritariamente diagnóstico, assim, né? São acho que 32 grupos de transição que foram anunciados, né? Que têm os seus coordenadores e as pessoas que participam. A gente tem a responsabilidade de, até o dia 11 de dezembro, entregar um relatório que tenha 3 principais pontos. O primeiro é uma análise, né, um diagnóstico da área em que está. O segundo é, dentro desse diagnóstico, apontar alguns atos normativos que precisam ser feitos, que precisam ser revogados, enfim, pontuar quais são as urgências, né, em torno da área. E, por fim, apresentar um pouco uma proposta de organograma, né, de estrutura dessa área, se precisa ser modificado, se precisa ser recriado, se precisa ser criado, né, de volta, ou se mantém exatamente da forma como está. Então, essas são as 3 principais funções desse grupo de transição. No caso do grupo de Justiça e Segurança, o Flávio Dino, que é o coordenador do grupo, coordenador geral, ele fez uma proposta de divisão por áreas, né, dentro da área de justiça, então fazer acesso à justiça, a política sobre drogas, redução de crimes violentos, letais e intencionais, o PRONASSE, que é o Programa de Segurança com Cidadania, a questão das polícias federais, Polícia Rodoviária Federal, a questão do porte de armas, enfim, fez ali uma sistematização de uma série de temas e fez uma divisão dentro do grupo, né, dentro dos coordenadores desse GT, para cada um ficar responsável pela relatoria do documento que traria esses pontos, né, tanto o diagnóstico quanto os principais atos normativos, tanto que devem ser feitos, quanto talvez, se for o caso, revogados, e essa proposta da estrutura, né. Então, eu fiquei responsável pela relatoria em torno do PRONASSE, que é o Programa de Segurança Pública com Cidadania, que tem uma lei já vigente desde 2007, né, foi criado no governo Lula ainda, quando o Tarso era ministro, e que tem como prioridade a construção de uma política de segurança com base não só na repressão, mas com base em políticas preventivas, na articulação com a comunidade, em projetos, inclusive com a sociedade civil, na articulação integrada, né, com as várias áreas de segurança e várias áreas e setores do Estado. Então, tenho dialogado com pessoas que trabalharam com a coordenação do PRONASSE, no Ministério da Segurança, nos municípios, e visto um pouco a legislação, né, que a gente tem de lá para cá, que foram criadas, foram feitas, foram revogadas, para pensar um pouco como isso se dá. Atualmente, funciona dentro do PRONASSE e o que não funciona, o que precisa já dar uma engatilhada, começar a movimentar um pouco mais? Então, no caso do PRONASSE, esse programa como um todo, ele foi destruído, assim, não existe, né? Então, o diagnóstico a gente precisa retomar. Só não falo que acabou porque existe uma lei e a lei ainda está vigente, né? A lei não determina um final, um fim, né? Ele foi basicamente acabado por inanição, assim, não tem mais orçamento
que trabalha os programas ou os projetos que estão ali colocados no Pronas. Então, vai ser um processo de retomada. E aí, nesse processo de retomada, acho que a gente precisa pensar prioridades, porque lá atrás, quando ele foi pensado, tinham 94 ações que envolvia municípios, estados, que envolvia articulação com os outros ministérios da saúde, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a Juventude, Educação, cidades, enfim. Aí agora acho que em um processo de retomada do Pronas, acho que a gente vai precisar pensar em uma prioridade de ações, assim, de não 94, mas talvez 5, né? Menos de 10, que sejam bem específicas, para que a gente, com a estrutura que existe, com o orçamento que tem, que não é o mesmo orçamento de lá atrás, conseguir promover, né, essas políticas de prevenção e articulação com os estados e os municípios. Admito para você que eu fiquei um pouco assustada com a entrevista do Flávio Dino nessa semana, porque os números são assustadores. A gente percebe que, então, não tem orçamento para nada. Os recursos são escassos. Eu separei alguns dados aqui. Bloqueio no orçamento, prejudicando a emissão de passaportes, é o mais gritante que a gente vê, mas tem outras inúmeras áreas que precisam de atenção. E eu fiquei com essa sensação de não temos recurso, então o que fazer? Como que está esse debate dentro do GT, com essa escassez de recurso? Por onde a gente vai? Então, eu acho que essa é uma discussão que envolve não só o nosso GT, mas os outros GTs, né, como um todo. Inclusive, essa questão do orçamento, ela é o problema, acho que do próximo governo, assim, né, dos próximos 4 anos, inclusive que envolve uma discussão que está sendo feita agora, que é a retirada, né, do orçamento do Bolsa Família fora do teto dos gastos, né, por isso que esse momento do governo de transição existe uma prioridade tão grande para conseguir garantir a aprovação da PEC, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, porque se a gente não conseguir a aprovação dessa PEC que retira, né, do limite do teto dos gastos o investimento para garantir os R$ 600 do Bolsa Família, o governo, né, ele vai ter uma dificuldade imensa de conseguir aplicar as políticas públicas que foram prometidas, né? Por isso que eu acho que uma das questões centrais que a gente dialogou, inclusive parte, né, da campanha falar sobre isso, sobre a necessidade da derrubada da PEC do teto dos gastos, enfim, de tentar promover um processo de rearticulação em relação ao orçamento, em especial no que se refere às políticas sociais, porque o momento que o Brasil está passando é um momento muito excepcional, né? A gente passou por 4 anos de um governo genocida, 4 anos de um processo de destruição do Estado brasileiro, de destruição das empresas públicas e desfocamento do orçamento e de desvio do orçamento que estavam brasárias para o orçamento secreto. Também tem isso. No Ministério de Segurança Pública e Justiça, a gente tinha um orçamento que era voltado para o investimento desses programas, que era muito maior. Só o Pronas, por exemplo, na época da gestão do governo Lula, tinha 2 bilhões em orçamento só voltados para o Pronas, isso sem pensar nas outras áreas. Né? Hoje, a gente não tem, inclusive não tem recurso dentro do Ministério, né, o que vem para dentro do Ministério está relacionado ao Fundo Nacional de Segurança Pública, que é a porcentagem que vem diante da loteria. Então, é muito escasso, né? E o pouco que tinha, o governo atual fez o processo de realocação de desvio para o orçamento secreto, né, para a emenda do relator. Então, a gente vai ter, né, uma disputa muito grande, eu acho que não só a área de justiça e segurança pública, mas para um processo de articulação com o governo federal, com o Congresso Nacional, para garantir investimento, né, orçamento para investimento dessas políticas. Tanto que os GTs eles estão sendo orientados, né, a não pensar políticas assim, que façam um crescimento, né, da quantidade de cargos, né, da estrutura, no caso, por exemplo, do organograma, ou que modifique ou amplie o orçamento para qualquer tipo de política. A gente não tem nenhuma autonomia para isso, porque a realidade é que não tem condição real de garantir que isso, de fato, vai poder ser implementado. Muito pelo contrário.
como vai ser essa retomada agora da articulação, como você vê essa necessidade de trabalhar uma política criminal e uma retomada mesmo econômica, uma retomada de orçamento destinado para áreas importantes da política social, da política criminal, como vai ser a articulação agora, quais são os focos para uma articulação mais concentrada e realmente efetiva. Né, a política da justiça, a justiça como um todo, né, e de segurança pública, no caso do GT, não é um GT só de política criminal específica, né, o GT voltado para a justiça e para a segurança pública, isso envolve outras áreas, né, civil, consumidor, trabalhista, mas de segurança, direitos humanos, acesso à justiça, enfim, tem várias ações. O trabalho do GT agora é de montar esse diagnóstico e de apresentar algumas necessidades de divulgação e algumas possibilidades de ampliação. A coordenação política da transição tem diariamente feito diálogos, conversas, enfim, com o Congresso, com senadores, com deputados, numa perspectiva de tentar dialogar sobre o orçamento que vai ser aprovado. Acho que um outro lado também dessa moeda é a construção e articulação com os movimentos sociais, né, que vão precisar ir para a rua para garantir sustentação para esse governo, numa perspectiva de garantir que as propostas, né, o programa que foi apresentado e o programa que foi vitorioso, tenha condições políticas de serem implementados, e isso passa muito por uma pressão popular no Congresso Nacional, né, para garantir que, de fato, esse orçamento ele seja encaminhado para que o Poder Executivo consiga implementar esses processos. Então, não tem muito como fugir, né? Uma articulação com o Congresso via uma política mais institucional e uma pressão do movimento social na rua, organizado, para garantir que o programa que foi eleito, né, vitorioso nas urnas, tenha essa sustentação para poder ser implementado. Sim, eu queria ouvir, inclusive, a voz da experiência. Eu anotei aqui que você foi secretário adjunto de Segurança Cidadã de Diadema, em São Paulo. A partir dessa experiência, o que a gente precisa rever no plano de segurança pública, no plano nacional? Eu sei que você tem um livro que, inclusive, aborda isso, e eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que precisa ser revisto, quais são os gargalos principais hoje. Eu acabei me colocando, né, à disposição para fazer a relatoria do PRONASSE, exatamente porque o PRONASSE traz essa discussão da segurança pública como cidadania, né, que é pensar a segurança numa perspectiva intersetorial, de articulação preventiva, com policiamento comunitário, mas que também dialogue com os movimentos sociais, porque eu acredito muito que a política de segurança ela precisa ter como base esses pilares, né, de que segurança se constrói a partir da garantia de direitos, ou seja, uma parte fundamental, de fato, é a valorização do profissional do agente de segurança pública, a garantia de material, o investimento em inteligência e tudo mais, mas que só isso não é suficiente para garantir que uma política de segurança de fato seja exitosa, né? Esse êxito da garantia de segurança para todos, na minha avaliação, vem também com o processo da garantia de direitos. Isso passa pelo combate à fome, isso passa pela garantia de moradia, isso passa pela geração de emprego, isso passa pela acesso à educação, isso passa pela garantia de espaço de cultura e lazer nos territórios, isso passa pela formação em direitos humanos dos agentes, mas também de ter portarias e uma doutrina do uso da força, né, do limite até do uso da força, nos casos das ações nos territórios, em especial nos territórios periféricos e negros. Isso passa por ter um plano nacional de redução de homicídios. A gente está vivendo num país em que, numa perspectiva geral, existe uma redução no número de homicídios, mas o homicídio contra pessoas negras, em especial mulheres negras e jovens negros, está aumentando. Essa semana mesmo saiu uma matéria que 7 a cada 10 mulheres vítimas de feminicídio são mulheres negras, né? Então, isso precisa ser uma prioridade desse futuro governo, né, do governo Lula, numa perspectiva de garantia
né, do direito à vida da população que está sendo sistematicamente mitigado e que durante esse governo, que foi um governo genocida, que promoveu uma política de morte, né, contra a população brasileira como um todo, mas em especial contra a população pobre, contra os negros, os periféricos, né, os povos indígenas. Tem uma lógica racista, né, que foi deliberada e que norteou essa política genocida também. E você falou num termo que me marca bastante, que é a questão da sistematização. Eu lendo, pesquisando, ouvindo você, eu fico com essa questão de abordar-se um pouco isso dessa perspectiva dentro de um sistema de justiça que invariavelmente aplica noções e princípios muitas vezes racistas. Eles não levam em consideração caso a caso ou situações que merecem mais atenção. Então, eu queria que você abordasse essa questão sistemática mesmo, como quebrar isso. Eu digo um pouco sobre essa perspectiva da segurança cidadã, assim, né? Você combate um sistema de opressão e de violência transformando essa sistemática, essa estrutura social. Isso passa necessariamente pela garantia de direitos para a população negra que historicamente foram negados. Isso passa pelo fortalecimento da educação pública e pela garantia do acesso, isso passa pelo fortalecimento do acesso à cultura, isso passa pelo combate à fome, que novamente é um problema, né, orgânico no nosso país, mais de 30 milhões de brasileiros passando fome, mais de 90 milhões de famílias em situação de insegurança alimentar. Isso é uma prioridade zero, e aí é preciso que a nossa política nacional tenha a noção que esses pontos também estão relacionados à segurança pública. Isso também está relacionado à segurança pública. Isso também é um critério, né, nos índices de discussão que envolve a segurança pública também, né? Não não está solto, né, essa perspectiva. É uma coisa conjunta, no fim, e interligada. Eu imagino que vai ser um dos desafios fazer essa interseccionalidade entre os temas para tudo caminhar em conformidade, né? Eu imagino que agora tem esse trabalho também para o próximo governo, para uma próxima, já é um trabalho da transição de conversar, dialogar entre as áreas. Como tem sido essa perspectiva dentro do GT? Vocês estão, então, trabalhando a segurança pública, abordando diferentes outros temas também. Sim, não é isso. Teve, como é o GT de Justiça e Segurança, a gente está tendo que fazer o relatório do Ministério atual da Justiça e Segurança Pública, que abarca várias questões, que abarca consumidor, que abarca os imigrantes, que atualmente tem a estrutura da FUNAI, que está no Ministério, mas que vai para o Ministério dos Povos Originários, né? Então, que tem a política sobre drogas, que tem, né, através do departamento, que tem a política penitenciária. Então, todas essas áreas, elas foram mapeadas e tem um relator que está responsável por fazer o diagnóstico, né, as propostas. A gente tem agora o prazo de, no domingo, entregar pelo menos uma primeira fase, né, uma primeira proposta, um rascunho do relatório, porque na terça-feira a gente vai ter uma reunião lá em Brasília do grupo, em que todos vão apresentar e a gente vai fazer discussões, né, em torno desse tema, porque no dia 30 já é o prazo do relatório parcial, né, dia 11 de dezembro é o dia final, mas no dia 30 já é a data do relatório parcial que a gente precisa entregar. Uma das coisas que eu vejo que mais circula e que muito se fala é sobre a divisão do Superministério da Justiça e Segurança Pública. Essa divisão em duas pastas, como que tem sido tratado isso? Você pode adiantar para a gente alguma coisa, ou até mesmo a sua percepção pessoal? Não, o que a gente discutiu é o seguinte: quem é que vai de fato definir sobre isso é o presidente Lula, né? Então, o nosso papel de grupo de transição vai ser o quê? A gente está montando esses relatórios e na entrega do relatório, a ideia é entregar um organograma que tenha a estrutura como é hoje, né? O Ministério da Justiça e Segurança Pública unificado, e vai entregar um outro desenho que seria como seria essa divisão do Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública, para que a coordenação da transição vá ali junto com o presidente Lula e eles que, de fato, vão tomar essa decisão, tomem a decisão. Entrando um pouquinho também na sua atuação pessoal, né, a sua carreira política, como uma mulher negra que disputou eleições, e disputou essa última, que foi uma eleição muito selvagem, muito marcada pela violência. Eu queria ouvir como foi a sua experiência
e, em especial, com relação à violência política de gênero? Então, o processo eleitoral é um conflito de emoções, né, de certa forma, assim, porque para mim é muito legal você conversar com as pessoas, dialogar com os movimentos, falar de projeto, fazer análise da conjuntura e de pensar como, através de política pública, como, através da nossa organização coletiva, a gente pode transformar essas realidades, né, e melhorar a vida, assim. Então, acho que, nesse sentido, a campanha, em especial uma campanha que tinha o Lula candidato a presidente, né, o Haddad aqui em São Paulo candidato a governador, foi um processo muito legal, assim, de fazer parte. Claro que ser uma jovem mulher negra, né, de periferia, como candidata, isso traz uma série de desafios. Primeiro, questionamento, né, tipo, nossa, mas muito jovem, mas você é candidata, mas tem certeza, né, tipo, vários questionamentos nesse sentido. Ataques, não só à direita, assim, mas às vezes até fogo amigo, né, de pessoas que tentam deslegitimar a sua atuação, a sua história, você fica assim, nossa, mas para que isso, né? A gente está no mesmo barco, né, lutando pelo mesmo projeto, aparentemente, não precisa, né, disso, já tem o Bolsonaro para a gente atacar, não precisava ter que ter ações nesse sentido, mas eu sou uma pessoa que levo muito, assim, na esportiva, assim, sabe? Eu absorvo o que é de bom que vem, que o universo me traz, e o que é de ruim eu simplesmente ignoro, né? Bate aqui no escudo e volta, porque senão eu acho que isso faz mal, né, de certa forma, pra gente. E aí isso imobiliza, né? Hoje mesmo, no meu Twitter, ontem assistindo a Copa, né, o jogo do Neymar, eu fiz um tweet exaltando o Richarlison, né, porque ele fez os gols e porque ele é um jogador que não foge de se posicionar, se posicionou contra o racismo, se posicionou a favor da vacina, né, tem projetos sociais voltados para esse investimento à ciência, combate ao câncer, e aí eu fiz, tipo, essa comparação, né, de exaltando ele versus a questão do Neymar, né, que apoiou o Bolsonaro, genocídio e tal. E aí teve um tweet que viralizou, e minha timeline, assim, começou a ter uma enxurrada de mensagens violentas, uma delas, inclusive, de uma pessoa que era um perfil fake, que fazia alusão, assim, uma parte da mensagem era assim, vai pesquisar sobre policiais corruptos para você morrer assim como morreu a Marielle Franco, né? Era tipo esse o nível, assim, da mensagem. E aí é muito louco porque mostra como que essas pessoas são covardes, né? Porque veja, é um perfil fake que está mandando isso, né? Ele não vai mandar, ele ou ela, enfim, não sei, não vai mandar isso num perfil pessoal, público, porque eles não têm coragens, né? Então são covardes. E como eles sabem exatamente, né, o projeto de país que eles defendem, eles não têm vergonha disso, assim, né? Não tem vergonha. Eu estava conversando com umas amigas assim, sobre como a gente está vivendo num país, né, no momento, na política, em que tem gente que defende a possibilidade e o direito de matar, enquanto a gente luta pelo direito de viver, né? Simplesmente assim. Então, é um processo muito surreal que a gente está vivendo no Brasil, né? E o quanto que marcou, eu acho que numa perspectiva civilizatória do nosso país, ter um presidente abertamente genocida, racista, misógino, porque essa noção da autoridade e da autorização à violência fez com que essas violências elas aumentassem, né, e se naturalizassem de certa forma para uma parcela, né? Então eu acho que inclusive esse vai ser um dos nossos principais desafios, assim, numa perspectiva civilizatória de Brasil, assim, né? Como combater, né, esses grupos, essas pessoas que se ampliaram nesses últimos anos e que acreditam que tem essa autorização à violência e à morte, né, da forma como a gente está vendo acontecer no Brasil. É uma banalização da covardia. Você vê que é dupla. É um perfil fake, como você falou, e uma defesa deliberada da morte, como se alguém pudesse se sobrepor a outro simplesmente porque quer. Eu
Eu entendo e concordo com você que vai ser um desafio para os próximos anos de reverter isso e talvez trabalhar numa conscientização até não sei como seria mais efetiva. Acho que a gente fala bastante desses revogaços, né? O revogaço dos decretos, das normas que facilitaram o armamento civil. Eu acho que tiveram algumas normativas do próprio governo que deram esse aval, talvez. Eu não sei se você concorda com essa perspectiva. Não só a normativa, mas a própria forma como o presidente se portou, né? Tirou sarro das pessoas que estavam morrendo de Covid. Às vezes a gente não precisa, né? Uma normativa não precisa ser necessariamente ilegal, assim, né? Existem normas que são sociais, são culturais, né? Que são baseadas no costume. E quando a gente vê uma pessoa que está numa posição de autoridade fazendo esse processo de banalização da morte, da violência, isso vai marcando, né, e vai martelando nas pessoas também se o presidente fez, também posso, se ele propaga a violência, eu também posso propagar a violência, né, então tem os decretos, né, de armas e a redução do orçamento em relação à política de combate à violência, e tudo isso, né, tem um respaldo, mas não só o normativo legal, assim, mas o costume também, né? Essas falas, esses gestos, eles também têm um impacto grande. Queria saber se tem alguma forma de responsabilização sobre isso. É uma responsabilização vinda depois do que já foi feito. Olha, eu espero que tenha e eu espero que faça, porque eu tenho falado isso também em vários lugares que eu vou. Assim, o Brasil é um país em que a gente passou por mais de 350 anos de escravidão, aboliu a escravidão e foi como se nada tivesse acontecido. A população negra não teve uma política de reparação e as pessoas que escravizaram não tiveram, né, um processo de punição ou ao menos de questionar nada, não aconteceu. Aconteceu a Lei Áurea, era como se a Lei Áurea por si só tivesse reparado e resolvido os mais de 300 anos de escravidão, de exploração, de violência, e nada foi dito, o que traz uma marca, né? A naturalização do racismo, a naturalização do processo de violência, a objetificação das pessoas negras, criminalização da nossa cultura, da nossa religião, isso é marca desse processo, né? Da gente não ter enfrentado o que aconteceu. Um outro processo que a gente também banalizou foi a ditadura militar. A gente passou por um período de ditadura e depois da redemocratização, as pessoas que foram responsáveis pela violência, pela tortura, pelo desaparecimento de milhares de brasileiros durante a ditadura militar não foram julgadas, né? Houve um processo de anistia. As pessoas, elas morreram de velhice. Os coronéis que foram responsáveis por um período brutal e sangrento na nossa história não foram julgados, não foram punidos, e isso tem um reflexo também na nossa sociedade, que agora banaliza a ditadura, banaliza a intervenção militar, que inclusive estão lá hoje, nesse momento, acampados na frente de quartéis no país inteiro, pedindo intervenção militar. E aí a gente não pode, mais uma vez, passando por um período que a gente passou de um governo genocida, fascista, né, que promoveu uma política de morte, que naturalizou a violência, que tinha como programa, como o norte político, a morte, a violência, a gente não pode deixar passar como se nada aconteceu de novo, não pode promover um processo de anistia, porque aí a gente corre o perigo de ter um processo de mudança cultural que chegue num nível orgânico em que a gente não tenha controle. Né? Não é à toa que o número de células neonazistas tem crescido, que o número de pessoas que pedem intervenção militar tem crescido, que o número de células... É isso, desse pensamento fascista, desse pensamento eugenista, supremacista branco, porque os momentos na nossa história em que essas violências aconteceram, eles não foram reparados, eles sequer foram, de fato, discutidos, né, ou tentados, de alguma forma, serem julgados. As pessoas responsáveis por isso não foram julgadas, né, não responderam pelos seus crimes. Então, eu acho que isso não pode acontecer de novo, porque senão a gente corre o risco de um processo de banalização geral. Né? Então, espero que sejam julgados, sim, né, e que respondam, sim, pelo que fizeram. Desde o presidente da República ao civil que está na rua hoje pedindo intervenção militar.
Eu encerro o Conversas da Transição com a advogada Tamires Sampaio. Muito obrigada. Quero agradecer o convite de poder participar aqui desse bate-papo com vocês, falar um pouco sobre o trabalho do GT, falar um pouco aí sobre essas ideias de segurança cidadã, de justiça democrática, enfim, combate ao racismo. Foi um prazer estar aqui com vocês.